em 5 segundos. Jornal Conecta. Oferecimento Hospital Mahatma Gandhi. Uma nova vida é possível. Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Conecta. Hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro e vamos aos destaques de hoje. Prefeitura define pagamento do piso nacional da enfermagem. Polícia de Catiguá prende segundo envolvido em tentativa de latrocínio. Prefeito Padre Osvaldo fala com exclusividade sobre o contorno ferroviário. Hoje é dia de Suba Saúde, seu direito com Júnior Desuani. A Prefeitura de Catanduva planeja repassar até o final de setembro os montantes correspondentes ao salário mínimo nacional para profissionais que desempenham suas funções em unidades de saúde, UPA e Hospital Mahatma Gandhi. Espera-se que pelo menos o retroativo de maio a agosto seja pago, considerando que o auxílio financeiro adicional já foi entregue pelo governo federal. Esta questão foi discutida durante uma reunião realizada no gabinete do prefeito Padre Osvaldo ontem, quarta-feira, dia 13. A reunião foi liberada pelo secretário de Saúde, Adriano de Araújo, e contou com a equipe de governo, além do presidente do Sindicato da Saúde, José Vendramini, e representantes do Mahatma Gandhi. Os valores a serem transferidos serão associados aos números de CPF de cada profissional que está atualmente trabalhando. A Prefeitura, por sua vez, atua como intermediária entre o governo federal e as instituições que receberão os pagamentos para seus funcionários. A Fundação Padre Albino, no entanto, receberá os recursos adicionais diretamente do governo estadual. O governador Tarcísio de Freitas sancionou na terça-feira, dia 12, o projeto de lei número 370/2023 do deputado estadual Teonólio Barba, que institui em todo o estado de São Paulo o Dia Estadual da Consciência Negra, já celebrado em 20 de novembro por algumas cidades. A lei foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, ontem, dia 13, e vale já para este ano. A data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, que morreu em 20 de novembro de 1695. Ele foi um dos últimos líderes do Quilombo do Palmares durante o período do Brasil colônia e ficou conhecido por representar a resistência à luta contra a opressão da escravidão. Segundo o governo estadual, o objetivo é potencializar a importância do debate sobre o povo e a cultura africana no Brasil, seja por meio da música, da política, da religião ou da gastronomia, entre várias outras áreas. E o prefeito Padre Osvaldo, durante uma entrevista exclusiva ao Conecta Cast com Marco Antônio, falou pela primeira vez sobre o contorno ferroviário. O assunto polêmico tem sido uma das preocupações dos catanduvenses, pelo menos nos últimos 18 anos. O prefeito disse que há um projeto para fazer viadutos e pontilhões ao invés do contorno ferroviário. Vamos assistir um trecho da entrevista que vai ao ar hoje. A população está muito interessada, entrou muito na discussão, grupos estão sendo formados, é uma discussão sem fim, ela já vem se arrastando há vários anos, que é sobre a retirada dos trilhos do centro da cidade. E o senhor, recentemente, anunciou a construção de viadutos, passarelas e os trilhos permanecerem onde eles estão hoje exatamente. O que vai acontecer? Esse compromisso não é do município, esse compromisso é da Rumo com o DENIT, com o governo federal, né, com o departamento de rodagem, de estrada. É um compromisso para eles renovar a concessão, assumiu também essa responsabilidade em Catanduva e de trazer uma solução para a linha ferro de Catanduva. O primeiro projeto, que custou em torno de 3 milhões, né, o primeiro projeto seria
só o projeto custou 3 milhões, seria tirar a linha ferro e passar em torno de Catanduva. Quando nós verificamos isso, e nós fizemos uma outra proposta, porque ia passar atrás do Parque Glória, né? Então, daqui a cidade já está chegando ali, né? Aí fizemos outra proposta, e que demorou bastante, que aumentaria em torno acho, de uns 6 quilômetros a mais, e eles analisaram, foram analisando, e trouxeram uma contraproposta, porque dentro desse novo itinerário, sai ali já atrás do Pachá. Do Pachá já tem um loteamento aprovado, que vai ser publicado daqui a pouco, a Associação Bom Pastor, e fora a Associação do Jardim Esperança, na Residencial Esperança, que são 1.096 lotes, fora esse loteamento, tem mais 2 pedidos de diretrizes para frente, né, que já estão na prefeitura. Então, praticamente, o perímetro urbano ali de Catanduva, o perímetro vai ser tudo urbano, né, daqui uns próximos anos. Já vão ter loteamentos aí, se esses foram aprovados. O perímetro, onde seria a proposta de passar o novo itinerário, já está no perímetro urbano. Essa é uma dificuldade. São José do Rio Preto é a mesma coisa. Então, eles conversaram em São José do Rio Preto, nós estamos mais adiantados em São José do Rio Preto. Então, a proposta é essa. Primeiro, esse investimento que vai fazer fora da cidade, que pode demorar até em torno de 10 anos, um período aí de 10 anos para eles fazer todo esse contorno, durante 10 anos vai continuar aqui do mesmo jeito, né? Esse período de 10 anos, fazer fora da cidade, traz esse impasse, esse primeiro problema, que a cidade daqui a 10 anos, e algumas regiões vão estar lá, né? Mas para essa nova proposta, a Rumo trouxe um projeto e que pode ser mostrado à população? Conclui, né? Então, a cidade vai estar lá. Segundo grande problema, a desapropriação. São vários proprietários. O período que eles pediam em torno de 10 anos. Um proprietário entra na justiça, o outro entra na justiça, e nós temos um problema aqui no acesso ao Nova Catanduva, que tentamos negociar com o proprietário para ele fazer doação, não quis, tentamos fazer a desapropriação, entrou na justiça, está parado lá, licitado a segunda via para o Nova Catanduva, licitado, mas está parado. Agora, imagine um contorno de 18 quilômetros, né? Contorno de 18 quilômetros. Essa é uma terceira dificuldade. O que o município vai fazer com esse elefante branco dentro da cidade? Essas três problemáticas, né? Então, qual foi o projeto e a solução que eles estão apresentando aqui para São José do Rio Preto, não é só aqui, é investir esse recurso dentro da cidade, dentro da malha atual. Né? Seria a construção de viadutos, passarelas? Esse projeto está sendo analisado, está sendo estudado, está sendo adaptado para depois apresentar, para ter a aprovação da prefeitura e também a população. Mas, assim, vai ter o fechamento de grade de 11 quilômetros, todo o perímetro urbano, 11 quilômetros de cada lado, são 22 quilômetros. Né? São 5 passagens de pedestre. Uma lá no Pachá 2, 2 ali na Avenida Teodoro Rosa Filho, uma em frente ao Solo Sagrado 2 e outra mais para cá, em frente o conjunto, o Jardim dos Ipês, né? Ali a Lagoa dos Ipês, são 2. A da Rua 15 e da Rua São Paulo. Ali serão construídas grandes passarelas bonitas para pedestre. Passagem de carros, nós temos 2, né? Rua São Paulo e Rua 15 de Novembro. As duas. Para essas 2 passarelas, essas 2 passagens de carro, serão construídos, a proposta está sendo estudada, grandes viadutos que não vão trazer interferência nenhuma. O primeiro estudo que foi feito, que está sendo adaptado, nós estamos fazendo várias reuniões, o viaduto, ele sai aqui da rua da Nelson Bias, ali da Matilate, pegando a rua 15, vai sair um viaduto, vai dar lá na rua Subias, da Nelson Bias, na avenida, uma alça sai para a Rua América, pega a Rua 15 e segue o Solo Sagrado. A outra alça sai e pega a Rua 12 de Outubro, Rua Goiás. Né? Então, não tem estrago nenhum.
E o terceiro estudo é aqui de São Paulo, né? A proposta que está sendo analisada é um viaduto sair lá da rua 3 de Maio, ali na Vila Moto, passar por cima e dar lá na rua, no bairro da Vila São Luís. Uma via pega a Marginal, sentido centro, ali atrás do Mufato, e a outra via, à direita, pega a Avenida, ali, Barro Duro, né? Barro Duro, Barro Preto. Barro Preto. Então, são estudos que estão sendo realizados. Então, esse investimento que se faria fora, faz aqui dentro, né? Aqui dentro. Qual que é o problema da população? É o trânsito. O trânsito vai ser solucionado. Não vai trazer prejuízo nenhum para a população, nenhum para o comércio. São áreas que não são habitadas, onde serão utilizados para os viadutos, mas nós não temos nada ainda para apresentar. E, além do mais, saindo ali da rotatória da UPA, paralelo à linha férreo, até as chácaras, lá do Pachá 2, tem umas chácaras, né? Uma chácara para o lado de baixo da linha férreo, próximo do rio. Ali vai ser construída uma avenida para os moradores que moram lá, para eles terem acesso. Então, até daquelas chácaras vão dar aqui na Avenida Teodoro Rosa Filho, ali na UPA. E dando possibilidade no futuro, não é a responsabilidade deles, mas do município, depois já fazer uma avenida que vai dar acesso ao NEM. Então, quem estiver lá no NEM vai poder pegar essa avenida e dar aqui na Rosa Filho. Bom, a entrevista completa com o prefeito Padre Osvaldo vai ao ar hoje, daqui a pouco, às 20h, no podcast ConectaCast. Integrantes do grupo Por Catanduva, movimento que é a favor do contorno ferroviário, participaram na noite de ontem, quarta-feira, do podcast político Sem Mimimi com Rafael Beck e falaram sobre as expectativas da retirada dos trilhos do trem do centro da cidade. É inadmissível um negócio desse. Eu me imagino se eu estivesse morando a 20 metros da linha do trem, a 30, 50, 100, eu moro a 300. Osso, sem parar. O que é isso? Então, eu acho que, assim, se você não quer aquilo para você, nem para o próximo, né? Só que a gente vive numa comunidade e nós temos que pensar no todo. E o todo significa exatamente a discussão de hoje. Vamos voltar para trás? De forma alguma. 99,99% da população, independente da sua formação, ninguém quer voltar para trás. Queremos ir para frente. Desenvolver a cidade, e isso significa tirar a malha ferroviária, essa intromissão dentro da nossa sala, né, da nossa intimidade, do nosso ambiente de convívio. Esses comboios, é quase 40 comboios por dia, é quase 7 horas por dia de imobilidade. Qualquer lugar do mundo se discute isso. Por que Catanduva não quer caminhar com o mundo? Nós temos que ficar para trás? Isso aí é o que é? Não consigo entender porque só para meia dúzia é importante retroceder. Em sã consciência, não consigo entender o porquê não evoluir. Como hoje a gente veio falar com um cidadão de Catanduva, que está vendo que a nossa cidade, dentro dessa conversa que o Padre Osvaldo fez, que ela está retrocedendo. Nós temos uma condição de crescer. E uma pessoa está bloqueando a cidade. Não é um mandato de 4 anos que vai resolver a condição. É uma condição que vai ser eterna para Catanduva. Será que a população, o Padre Osvaldo, não tem consciência das pessoas que moram do lado da linha ferro, das pessoas que precisam ir para um lado para o outro na cidade, da própria polícia, da própria SAMU? Se acontecer um assalto do outro lado da linha ferro, o batalhão está do lado e não consegue passar, tem que utilizar o pontilhão. Um acidente, não consegue passar. Pode ser fatal para uma vítima que vai estar no chão lá, que sofreu um acidente. Então devemos pensar não só na evolução, mas assim com uma condição de uma pessoa que quer o bem para o cidadão. Esse projeto já vem sendo movimentado desde 2005.
E aí, feitos estudos pelo DENIT, 5 milhões de reais aproximadamente investidos para fazer os estudos necessários, né, Omar? É isso aí. Caramba. É dinheiro que foi gasto já. Lógico. As licenças ambientais todas, o compromisso da Rumo firmado com o governo federal de fazer esse investimento. Então, quer dizer, não precisava mais nada, é só cumprir o que está combinado. Inclusive, é estranho nós termos que discutir esse tipo de coisa nessa altura do campeonato. Porque o ano que vem, lá por mês de abril, maio, começam a vencer as licenças ambientais. Ou seja, a burocracia vai ser um entrave. Por enquanto, é só começar, já tem destacamento e tudo. E aí o padre falou que existiu essa comunhão. As pessoas se chocaram, as pessoas mais atentas se chocaram com isso. Os vereadores começaram a se manifestar, o Ricardo Rebelato começou a se manifestar, houveram manifestações de todos os lados de pessoas interessadas, porque aí a gente encontrou um cenário de pessoas que usualmente estão em lados opostos, se unindo por uma causa, que é a mudança do contorno ferroviário. E como anunciamos ontem, o Grupo por Catanduva realizará na próxima quinta-feira, dia 21 de setembro, às 19h, uma audiência pública na Câmara dos Vereadores para discutir esse assunto que pode mudar o rumo de Catanduva. A participação de todos é importante. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado, esta quarta-feira, dia 11, registrou a tarde mais quente do ano. Na capital, os termômetros marcaram 33,3 graus, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O recorde era de 32,5, registrado no último dia 16 de janeiro. A umidade relativa do ar também atingiu níveis críticos e a Defesa Civil emitiu um alerta pelo SMS 40199. O interior do estado, as temperaturas também ficaram altas para essa época do ano, o que pudemos sentir ontem aqui em Catanduva. Porém, a chegada de uma frente fria na noite de ontem derrubou as temperaturas em todo o estado, com a passagem de um ciclone extratropical pela região do Uruguai. Os efeitos no estado de São Paulo serão sentidos na faixa litorânea, com ventos que poderão chegar aos 88 km por hora. No entanto, não são esperados acumulados de chuva muito expressivas. A Energisa tem alertado a comunidade sobre um risco recorrente nas estradas rurais da região. Cercas de arame instaladas sem sinalização, usadas como instrumento para delimitar a área de pastagem e manejo dos animais, elas representam risco quando temporariamente são mudadas de lugar e, por não estarem sinalizadas, podem ser responsáveis por acidentes envolvendo os profissionais que fazem a leitura da energia elétrica nas propriedades rurais. Como alerta para evitar acidentes com os colaboradores, a empresa tem investido em treinamento e orientações contínuas aos leituristas para que adotem um comportamento de direção segura e defensiva. Além disso, todos os veículos da Energisa são equipados com telemetria, tecnologia que monitora a velocidade e as condições da via, emitindo alertas instantâneos de qualquer conduta arriscada na direção. Diante desses riscos, a Energisa também orienta aos donos de propriedades e trabalhadores rurais que se atentem à importância de sinalizar as cercas temporárias. A Secretaria de Saúde, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonoses, adotou uma nova estratégia de vacinação antirrábica. Agora, a imunização contra a raiva ocorrerá sem a necessidade de agendamento prévio toda a última sexta-feira do mês. Em setembro, o atendimento será realizado no dia 29, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, na Unidade de Vigilância em Zoonoses, localizada na rodovia Vicente Sanches, quilômetro 1. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone 17 3524 2445. A Polícia Militar de Catiguá realizou com sucesso a prisão em Catanduva do segundo envolvido na tentativa de latrocínio que abalou a cidade.
Informações cruciais, fornecidas anonimamente pela comunidade, foram fundamentais para localizar e capturar o indivíduo. Ele foi encontrado nas proximidades de um canavial à beira da rodovia Washington Luiz. E a Polícia Militar realizou a prisão de um homem em Catanduva por diversos crimes graves, incluindo tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte, furto e tráfico de drogas. Os policiais receberam informações sobre um homem que havia cometido uma série de delitos, incluindo o furto de uma bicicleta em Catanduva no dia 11 de setembro, além de outros furtos na área rural de Catiguá e o roubo de um celular com violência física. Em seguida, ele realizou 2 furtos adicionais e fugiu em um veículo roubado. A polícia iniciou o patrulhamento direcionado e conseguiu localizar o veículo furtado em Catanduva, dando início a uma perseguição que culminou na prisão do suspeito. Durante a busca no veículo, foram encontradas várias porções de cocaína e um saco plástico. O motorista foi detido em flagrante pelos crimes de tentativa de latrocínio, furto e tráfico de drogas. Os itens furtados foram devolvidos aos proprietários e o autor permanece à disposição da Justiça. Fique agora com o quadro Sua Saúde, Seu Direito, com o Dr. Júnior Dezuani. Olá, amigos do Conecta, mais uma noite aqui com vocês, programa Sua Saúde, Seu Direito, trazendo a 4ª e última parte do assunto que a gente vem tratando aí nos programas anteriores, que é sobre a violência obstétrica e as suas várias formas, várias modalidades de se apresentar. E hoje nós vamos falar da violência sexual e institucional que caracterizam também a violência obstétrica. Lembrando os nossos amigos aí do Conecta que a violência obstétrica ela é caracterizada por atos de omissão, né? Atos omissivos ou comissivos na gestação, né? Então, assim, no período gestacional, propriamente no momento do parto e também pós-parto. Então, pode acontecer a violência obstétrica nesses 3 períodos distintos aí da fase gestacional, né? E até a mãe com recém-nascido. Então, muita atenção que tudo isso que nós tratamos nos programas anteriores, inclusive os assuntos que nós trataremos hoje, pode se dar em qualquer um desses momentos, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre violência sexual, né? Violência obstétrica sexual e a violência obstétrica institucional. Então, a violência sexual se caracteriza por quê? Por atos ou atitudes que configuram a libidinagem, né? Ou seja, são aqueles atos que configuram satisfação sexual, né? do caso do agressor, né? Então, o que nós temos aí? Primeiro tratando da questão da violência sexual, né? São aquelas caracterizadas pela violação da intimidade, né? Por tocar a região genital, né? da paciente ali, da gestante, né? Caracterizada. Então, toques naquela região genital sem necessidade, né? Toques que não dizem respeito ao procedimento, tá? Ou toques nessa mesma região, realizado por mais de uma pessoa, né? Como mais de uma pessoa? De repente, por um assistente da obstetrícia que não está autorizado ou não tem o porquê fazer aquilo, porque ele já está sendo acompanhada por um obstetra, né? Então, uma outra maneira, encostar na região, né? Encostar a região genital daquela pessoa que está assistindo a gestante enquanto ela está na posição do parto, né? Beijar, não faz sentido, né? Apalpar mamilos, enfim. Então, são todas essas situações que se configuram ali no momento da hora do parto, né? Que possam aparecer fazendo parte, mas que não se configuram e se caracterizam de fato como uma violência obstétrica sexual, né? A ponto, inclusive, né, em casos mais extremos, mas há relatos, né, inclusive no Rio de Janeiro, salvo engano, um mais próximo, que logo após o parto, né, inclusive com a saída do marido,
acompanhando o recém-nascido, o médico abusou sexualmente da paciente enquanto ela estava ainda na sala de parto. Então, isso acontece, infelizmente, não é uma coisa, infelizmente, que está longe da realidade, ok? Então, isso pode acontecer, fique atento a isso também, né? Então a outra forma, então, hoje nós tratamos de violência obstétrica é a violência institucional, né? O que é uma violência institucional? São aquelas cometidas pela imposição de regras ou normas do estabelecimento de saúde, do hospital, contrárias ao direito da gestante. Okay? Então, são normas e regras que o hospital determina, né, como praxe dele, mas que vão, né, de encontro ao direito da gestante. Vamos ver aqui como é que elas se caracterizam. Tá? Então, a violência institucional, por exemplo, proibir a permanência do acompanhante na hora do parto. Né? O famoso, se vocês já ouviram, o ponto do marido é chamado. Né? Então, assim, por quê? Porque a gestante tem o direito de ter um acompanhante durante o seu trabalho de parto. Né? Então, é mais conhecido como ponto do marido, mas pode ser o ponto da amiga, o ponto da sogra, o ponto da mãe, enfim. É aquela pessoa em que a gestante determina que ela gostaria que ela acompanhasse no momento do parto, no momento que ela estará dando à luz, para maior conforto. Nós já tratamos isso rapidamente no programa anterior e vamos ser mais específicos. Inclusive, é um direito que está presente, está previsto na Lei 11.108/2005, né? Que, além de outras coisas, que é a questão do acompanhamento de uma pessoa como nesse momento, do nascimento, do parto em si, ele também dá o direito a esse acompanhante, né, de estar presente ou acompanhar a gestante até as próximas 12 horas seguintes do parto. Tá? Então, ela teve o nenê, sai da recuperação, vai para o quarto, até 12 horas ela está no direito de ter alguém acompanhando. Pode ser quarto individual ou quarto compartilhado, independe. Okay? Pode ser no SUS e pode ser também numa instituição particular. É um direito da pessoa, independente da condição da acomodação ou do tipo de acompanhamento que ela está tendo, se é privado ou se é público. Ok? Então, é um direito. Né? Uma outra maneira que pode se considerar uma violência obstétrica pelo estabelecimento, né, pelo institucional, é proibir a permanência do recém-nascido com a mãe, por exemplo. Né? Então, assim, horários que eles retiram a criança sem maiores explicações, não pode ficar, porque, enfim, então isso é uma violência, é direito da mãe ficar com o recém-nascido, salvo, tudo isso a gente vem falando, salvo se alguma prescrição médica importante que há necessidade da criança voltar a ficar longe da mãe, né? Mas tem que estar muito bem definido, muito bem explicado. Aí voltamos na questão do direito informacional da mãe, né? Mas, via de regra, é direito da mãe permanecer com o recém-nascido. Tá? Agora, trago para vocês aqui uma questão também que é direito da mãe e que é muito polêmico, né? É a destinação da placenta. Sim, destinação da placenta. Qual é o mais comum? Né? Que a placenta é aquela estrutura que ela é formada junto com a gestação, né? Para dar todo o suporte nutricional para o bebê. E quando, durante o parto, o bebê ele é expelido, né, do corpo da mulher, retirado, a placenta também é retirada. Via de regra, ela é um produto biológico, ela é um rejeito biológico que, via de regra, ele é incinerado, é dada a destinação para o hospital como resíduo hospitalar e ele é incinerado. Mas a mãe pode querer sim a placenta e não é incomum. Né? Então, a destinação para a placenta é um direito da mulher. Né? Bom, onde está escrito isso? Não está escrito isso que é um direito, mas também dentro do direito nós trabalhamos com aquilo o que não é proibido, né? Ele é permitido. Então não há nenhum lugar que diz que a mãe não pode ficar com a placenta ou que a placenta tem que ser necessariamente incinerada. E como chegamos a essa conclusão? Então a gente parte aí para a questão da análise jurídica. Então o artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte,
que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Bom, se não há lei proibindo, é possível, né? Então, parte-se desse primeiro ponto. Segundo, o Código Civil Brasileiro, seu artigo 13, diz também que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Ora, a placenta, como nós dissemos, ela é um resíduo biológico que não vai fazer falta para a mãe, porque ela só existe durante a concepção. Então, a retirada dela do seu corpo, e mesmo que ela queira ficar, não vá contra esse artigo do Código Civil. Tá? E outra, não vai de maneira nenhuma afetar a sua integridade e o seu uso, desde que não contrarie os bons costumes. Certo? Bom, mas vocês podem estar perguntando, mas por que a mãe gostaria da placenta? Né? Eu nunca ouvi isso. Há casos, sim, há relatos, né? E é uma coisa que pode ser, né, um fato que pode ser discutido judicialmente. Por exemplo, a mãe quer a placenta para enterrar de maneira apropriada. Por quê? Existe, culturalmente, eles entendem que, como a placenta ficou todo o período gestacional ao lado do bebê, algumas culturas entendem que o recém-nascido caracteriza-se aí como até um irmão gêmeo daquele que nasceu e aquele que não nasceu. Então, tem mães que gostam de dar um enterro apropriado para a placenta. Ok? É um direito dela. Tem mães que chegam ao ponto, para manter, preservar, faz uma preparação e emolduram a placenta. Nós estamos fazendo aqui os juízos de valores, apenas dizendo qual é a destinação que as mães têm. E uma outra destinação, que é muito mais polêmica, né? As mães levam a placenta, fazem a desidratação dessa placenta e depois elas acabam ingerindo a placenta. Como? Triturando, enfim, de uma outra maneira, porque entende-se que ali é proteína, que é alguma coisa, ou então é um fundo emocional, enfim, é polêmico, né? Mas, como nós dissemos, não há proibição e é um direito da mulher. Então, você procurar aí histórias nas outras culturas, tem vários tipos de aplicação de entendimento ou de destinação da placenta em função de toda essa sistemática. Ok? Bom, caso ocorra algum desses fatos que nós já conversamos até agora, né? Ou seja, violência sexual ou violência institucional, o que você deve fazer, né? Primeiro, tendo algum indício, acontecendo alguma coisa que você julga que houve uma violência obstétrica, procure imediatamente a direção do hospital, procure a direção do estabelecimento de saúde e dê ciência disso, né? Depois pode procurar a ouvidoria desse estabelecimento. Depois, não tendo as etapas não tendo solução, procure o Ministério Público, denuncie isso. Você tem que formalizar essa denúncia, formalizar os fatos ocorridos, né? Depois, procurar uma delegacia da mulher, fazer um boletim de ocorrência, né? São dois momentos distintos aí, né? Um você pode procurar em função do que aconteceu, e no caso da placenta, ou mesmo da presença do marido, do acompanhante, que não, por exemplo, o estabelecimento de saúde não deixe, aí você tem que se antever essa possibilidade. Então, um boletim de ocorrência da Delegacia da Mulher, preserve esse teu direito, e depois procure um advogado especializado para que você possa, através de uma liminar, garantir o seu direito, porque é um momento único, né? Passou o momento do parto, né, do nascimento, não tem como voltar atrás e você perde aquele momento. Então, tenha esses cuidados para que você tenha o seu direito garantido durante a sua gestação e no parto que vier a termo aí. Okay? Então, hoje encerramos aí a questão da violência obstétrica, né? Ficando alguma dúvida, lembrando, você já sabe, mande a sua sugestão, mande temas, perguntas e dúvidas aqui para o nosso programa, Sua Saúde e Seu Direito, que nós vamos responder com o maior prazer para você, para os amigos do Conecta. Ok? Como você pode mandar as suas sugestões, dúvidas? Facebook, Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto, Júnior Dezuani, ou pelo WhatsApp aqui do Conecta, que é o 17
99248-9494. Boa noite, amigos. Até o próximo programa. É pizzaria, restaurante, choperia. A Toscana, o melhor sabor no forno a lenha tem. A Toscana é pizzaria, é o melhor momento do seu dia. Com os amigos, com a família. A Toscana é uma delícia, tudo acaba em pizza. É a Toscana, é pizzaria, é o melhor momento do seu dia. Un tocco d'amore e de pezzo. Select Bens, otimizando seus objetivos. Prestamos assessoria personalizada aos nossos clientes na aquisição de bens, ganho de capital, alavancagem patrimonial e redução de custos em operações financeiras. Select Bens, conectando-se à revolução financeira. Programa Vida Longa, esse espaço você já conhece? Aqui falamos sobre obras, investimentos, mas agora vamos mostrar o que há por trás de tudo isso. O serviço humanizado para os moradores da terceira idade. São 28 moradias, casas individuais entregues totalmente mobiliadas em um espaço projetado para atender a terceira idade. Isso para a gente significa muito. O nosso trabalho é por essas pessoas, é pela população. É uma nova experiência de morar em um lugar digno. E tudo isso se reflete em mais qualidade de vida aos idosos. Uma maravilha, povo, pessoal bom, somos bem atendidos, né? Eu sempre morei de casa de aluguel, agora eu tô morando aqui nessa casa aí que é minha. Ó, pra mim tá bom demais, tá uma delícia, maravilhoso. Mas é como eu gosto de morar sempre sozinho, surgiu essa oportunidade, eu fui engajado aqui estou. Avanço no serviço social em Catanduva, resultado de esforços da Prefeitura junto ao Governo do Estado. A Prefeitura reuniu equipe de trabalho e os moradores. O encontro especial marca o início das atividades no programa Vida Longa, agora denominado Residencial Irmã Anália. A oportunidade para pessoas acima de 60 anos, em situação vulnerável, serem acolhidas aqui nesta casa, nesse programa, oferecendo esse respaldo, essa estrutura para que possam viver seus dias com dignidade, serem felizes, serem reconhecidas, serem valorizadas. Programa Vida Longa, dignidade para as pessoas. O Jornal Conecta termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.